Olá, você está no Orla TV e vamos entrevistar agora Flávio Saraiva, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, categoria que está em greve. Flávio, obrigado por participar do programa. Seja bem-vindo. Nós é que agradecemos, Marco. Bom dia a você e a equipe que está aqui atrás das câmeras do Jornal da Orla. Flávio, os servidores estão em greve. O que os servidores de Santos reivindicam? Marco, a gente reivindica o que é básico. Nós tivemos no ano passado uma perda de 5,5% dos nossos salários, corrosão inflacionária. Nós estamos reivindicando esses 5,5% e mais 5% a título de reposição de perdas passadas. Nós tivemos no governo Banto Mansur uma perda quase que da metade dos nossos salários, porque nós passamos 7 anos sem um centavo de reposição da inflação, o salário foi caindo e a gente perdeu quase metade do nosso salário praticamente. E, além disso, reajuste em algumas coisas, como cesta básica, auxílio alimentação, mas isso tudo é periferia. O que efetivamente os servidores de Santos precisam é de reajuste salarial, pelo menos a inflação. O prefeito disse que não há como conceder esse reajuste, porque isso aí vai comprometer ainda mais a situação financeira dos cofres municipais. E vocês contestam. Você entende como é possível conceder esse reajuste que vocês reivindicam? Então, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta maravilhosa, porque, na verdade, a Prefeitura de Santos ela falta com a verdade. A Prefeitura de Santos ela disse que ela teve uma queda na arrecadação de 2016 de 100 milhões. O número está absolutamente errado, esse número é um número que eu não sei quem fornece ao prefeito, provavelmente ele está mal assessorado, porque a queda na arrecadação foi menor que essa. Mas mesmo, Marco, considerando que houvesse essa queda, esse ano a previsão orçamentária da Prefeitura é de 500 milhões acima do que ela arrecadou o ano passado. Então, mesmo que essa arrecadação ela não se confirme, é absolutamente assim, equivocado, para dizer o mínimo, dizer que não pode dar sequer a inflação para os servidores. Nós teremos uma arrecadação esse ano na Prefeitura de Santos de 2 bilhões e 600 milhões, ou seja, 500 milhões acima da arrecadação que a Prefeitura teve ano passado. Então não há como afirmar que não é possível dar reajuste para os servidores. Flávio, então nesse sentido a gente está chegando num impasse. O prefeito diz que não tem como conceder esse reajuste nesse momento e o sindicato não recua da paralisação. Como resolver isso? O que vai acontecer? Nós, Marco e telespectadores, no ano passado, já na outra campanha salarial, nós fizemos uma proposta para o prefeito enxugar gastos na Prefeitura de Santos. Eu não sei se todo mundo sabe, possivelmente todos os munícipes de Santos têm contato com essa informação, mas nós temos pelo menos 4 secretarias na Prefeitura de Santos que não servem para nada. São secretarias que, se fechadas, não alterariam absolutamente nada o serviço prestado para a sociedade. Nós temos uma enxurrada de cargos de confiança. Quais são elas, Flávio? Essas secretarias? Por exemplo, Secretaria de Turismo, que podia ser fundido com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Serviços Públicos, que poderia ser somada com uma secretaria de igual funcionamento e missão, a Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria que, no caso do governo do Estado ou de um governo federal, tem sentido. Na Prefeitura de Santos não tem nenhum sentido Secretaria de Segurança, porque a Guarda Municipal ela tem uma chefia e essa chefia pode ser perfeitamente adida ao gabinete do prefeito. E assim, tem muita coisa para a gente falar sobre coisas desnecessárias. O problema é que existe um acordo entre o prefeito, os prefeitos, para pagar a dívida de campanha, fazendo novas secretarias e contratando enxurrada de cargo de confiança. Nós fizemos o levantamento, Marco, agora, tanto na campanha passada, campanha salarial passada, como nessa campanha salarial, hoje nós temos 90 cargos de confiança que são absolutamente dispensáveis na Prefeitura de Santos. Então, que nós temos uma administração que é irresponsável com a gestão da cúpula da máquina pública e depois quer descarregar a coisa nas costas dos servidores. Nós não aceitamos isso. Então o prefeito vai ter que resolver essa questão, porque a greve continua. Flávio, tem uma pergunta que muitos santistas se faz, que eu gostaria que você ajudasse a responder, se é que você consegue responder. Por que em Santos existem 2 sindicatos que representam os servidores? Tem o Sindicato dos Servidores Públicos, que você representa, e tem o Sindicato dos Servidores Estatutários. Por que 2 sindicatos? É uma ótima pergunta, te agradeço por fazê-la. Nós temos, a partir da Constituição de 88, nós temos o direito de organização sindical dos servidores públicos.
Naquela época, nós fomos a primeira categoria de servidores municipais que pediu carta sindical no Ministério do Trabalho. Fundamos o sindicato, é o sindicato ao qual eu represento hoje. Lamentavelmente, um ano depois, se fundou um sindicato paralelo, fundado, aliás, dentro da Câmara dos Vereadores, que depois estendeu as suas ações para dentro da Prefeitura de Santos. Muito bem, na época, o presidente do nosso sindicato moveu uma ação para fechar esse segundo sindicato. E ele ia efetivamente fechar porque o processo tramitou e foi parar lá no Supremo, na mão do Sepúlveda Pertence. O Sepúlveda ia fechar esse sindicato. Ocorre que, na época, o presidente que estava no nosso sindicato já não era mais o mesmo. Então, o sindicato dos estatutários colocou o presidente do nosso sindicato no avião, levou para Brasília e fez lá um acordo para manter os dois sindicatos funcionando. Quando nós chegamos no sindicato, a nossa gestão, nós tentamos reabrir esse processo, mas infelizmente o judiciário nos disse que não teria mais como, porque tem um prazo prescricional e nós teríamos perdido esse prazo para recurso, já que a gente teria que ter recorrido há muito tempo atrás. Então, lamentavelmente, nós temos dois sindicatos, os dois representam os estatutários, mas o meu sindicato é o que representa os estatutários, os seletistas, de toda a administração direta e da administração indireta. Flávio, tem outro aspecto importante nessa discussão de reajuste salarial dos servidores, que é o crescimento vegetativo, isto é, são aqueles aumentos concedidos por força da lei que naturalmente é oferecido aos servidores, como por exemplo 5% a cada 5 anos e outras incorporações, gratificações, acúmulo por ocupar cargo de chefia e assim por diante, né? A Prefeitura diz que mesmo que se conceda 0% de aumento aos servidores esse ano, ainda assim a folha de pagamento vai aumentar entre 35 e 40 milhões de reais, né? E aí me parece que no Serviço Público de Santos existem duas castas de servidores municipais. Tem aquele que está na linha de frente do atendimento público à população, nas unidades de saúde, de educação, que ganham salários elementares, e tem aqueles que, por força de apadrinhamento político, por uma série de penduricários e chicanas administrativas, acabam recebendo grandes reajustes e acabam incorporando isso ao seu vencimento. Isso aí gera distorções muito grandes. Eu posso citar dois exemplos aqui, como por exemplo, um agente de zoonoses, que o salário base da categoria é R$ 1.500 e hoje ganha R$ 7.200. Ou então, um assistente social, que o salário base é R$ 3.250 e hoje ganha R$ 10.926. Né? Você não acha que é um momento de rever esse tipo de gratificação, esse mecanismo de concessão de benefícios que privilegia alguns poucos e ao mesmo tempo prejudica o resto da categoria e também impede que se conceda o reajuste e os aumentos que a maior parte da categoria precisa e merece? Então, Marco, inicialmente eu preciso necessariamente divergir de você em relação a impedir, não impede. Hoje é verdade que nós temos um número excessivo de cargos de confiança, nós inclusive estamos denunciando esse excesso de cargos de confiança, como eu acabei de te dizer. Eu acho que hoje a Prefeitura de Santos pode cortar tranquilamente 90 cargos de confiança, com esses salários que você inclusive está dizendo que essas pessoas recebem. Agora, nós temos que discutir, e eu concordo com você quando você diz que precisa rever essa situação. O Sindicato dos Servidores defende que abaixo do secretário, todos os cargos sejam cargos de carreira dos servidores. Nós temos, por exemplo, hospitais, pronto-socorros, grandes unidades de educação. Nós precisamos que existam coordenadores que coordenem grandes serviços ou um número X de serviços. Não dá para uma pessoa fazer isso recebendo um salário base da Prefeitura de Santos. Esse sujeito ele é um coordenador de grandes grupos de serviços que a Prefeitura de Santos tem. Mas o problema é que depois esse coordenador ele volta a ter uma função elementar e continua ganhando como chefe. Sim, isso. Então, é aí que se situa a nossa proposta. Nós achamos que todos esses cargos têm que ser cargos de carreira. Portanto, não serão, se essa proposta vingar, acho difícil, porque nenhum governante quer parar de pagar dívida de campanha nomeando cargo de confiança, né? Tanto faz ser servidor que apoiou o governante e tal, como ser alguém de fora que fez campanha lá no partido e agora precisa de um carguinho na prefeitura, e não é um carguinho, é um cargão. Então, assim,
Nós precisamos mudar essa estrutura. O serviço público precisa ser profissionalizado. Para isso, precisa que esses cargos, chamados cargos de confiança, sejam cargos de carreira e que somente no final da carreira um servidor possa acessar esse cargo. Ele vai trabalhando, ele vai se qualificando e ao final da carreira ele acessa esse cargo. Portanto, esse tipo de incorporação não existiria se fosse dessa forma. Nós precisamos profissionalizar o serviço público. Você defende uma mudança na lei, então? Eu defendo que os cargos de C1, C2, C3, C4, que são esses cargos que você está citando, todos eles sejam cargos de carreira dentro da Prefeitura de Santos, de forma que o servidor, ao se qualificar, ao fazer toda uma carreira dentro do serviço público, ao final da sua carreira, então, ocupe esse cargo, e isso não geraria esse tipo de distorção. Não geraria esse tipo de distorção. Ocorre que para os governos não interessa fazer esse tipo de transformação. Eles querem que, por exemplo, chega um sujeito na prefeitura hoje, e nós temos 90 cargos que estão, né, com essas características, que o sujeito chega na prefeitura, não sabe o endereço do setor que ele vai dirigir, ele entra na prefeitura para dirigir um setor que ele não sabe absolutamente nada, o sujeito não tem absolutamente nada a ver com aquela gama de serviços que são prestados à sociedade, no entanto, ele se torna um cargo com salários de 14, 15, 18 mil reais, para fazer exatamente o quê? Para ganhar dinheiro. Verdade seja dita, não é uma exclusividade desse governo. Todos os demais governos fizeram isso, é uma prática comum. Todos os governos. A estrutura do serviço público municipal e estadual, não é só o municipal, e diria até no federal, lamentavelmente é uma estrutura criada para abarcar os interesses político-partidários. Não são serviços profissionalizados, como é, por exemplo, o Banco Central. No Banco Central, o governante que chega, ele troca o presidente do Banco Central. Mas toda a estrutura do Banco Central é profissionalizada, todos os grandes chefes, os médios chefes e as chefias de setores específicos são chefes que estão fazendo uma carreira dentro do Banco Central. Nos serviços públicos, tanto estadual como municipal principalmente, o que ocorre é isso, a estrutura do serviço público é uma estrutura criada para poder criar grandes contingentes de grandes salários para favorecer aos governantes de plantão. E ainda tem gente que acha que servidor público não tem que ter estabilidade, não tem que fazer concurso, e aí a gente volta ao período anterior à Constituição de 88, onde toda vez que um prefeito ganhava uma eleição, a cidade inteira sabia que 60%, 70% dos servidores iam ser demitidos, porque eram todos seletistas, para que o governante que chegou botasse metade da cidade dentro da prefeitura para virar servidor público temporário. Nós somos favoráveis a uma estrutura profissionalizada e nós queremos discutir com os governos a profissionalização, inclusive, dessa parte dos cargos de confiança, para que a gente transforme esses cargos de confiança em cargos de carreira. Flávio, para encerrar, eu gostaria de abrir espaço para você fazer suas considerações finais, o que você achar que é pertinente nesse momento. Eu te agradeço, Marcos Santana, e as minhas considerações começam fazendo uma crítica ao Jornal da Orla. Nós, esses dias, tomamos contato com uma matéria e nós assumimos aqui o compromisso de que nós vamos escrever um texto, o nosso jornalista vai escrever um texto respondendo ao Jornal da Orla. Nós gostaríamos muito que o Jornal da Orla democraticamente respeitasse e publicasse o texto que nós vamos enviar. Nós gostaríamos que o Jornal da Orla ouvisse os servidores. Nós temos hoje uma estrutura na Prefeitura de Santos que está muito deteriorada. Hoje nós temos professores e crianças dentro de sala de aula, na época do verão, que não tem nem ventilador. Nós temos uma estrutura nos hospitais e nos pronto-socorros onde as pessoas trabalham porque precisam do salário, porque são condições absolutamente desumanas aquelas que esses trabalhadores na saúde encontram. E é na máquina pública como um todo. Então, quando se faz crítica aos servidores municipais, é necessário que se faça a crítica àquilo que deve ser criticado, àquilo que se possa criticar, àquilo que o jornal ou o cidadão possa criticar, mas é necessário que também se veja aquilo que nós, servidores públicos, estamos passando na Prefeitura de Santos. Nós não somos uma casta de marajás. Tem pouquíssimas pessoas na prefeitura que podem ser taxadas desse jeito, embora nem existam mais marajás na prefeitura, porque aqueles salários de 20, 30, 40 mil reais hoje estão todos aposentados. Nós temos um grupo de servidores que ainda acumulam cargos de confiança no seu salário. Agora, nós temos
9.800 servidores, no mínimo, que trabalham na Prefeitura de Santos, com salários iguais aos salários da iniciativa privada. Então, quando alguém criticar o servidor público e o serviço público, tem que olhar este lado, porque nós prestamos serviços para a sociedade, Marco. Nós não somos um grupo de privilegiados e, lamentavelmente, a matéria que o que o Jornal da Aula publicou é uma matéria que leva, induz ao leitor a fazer interpretações muito equivocadas daquilo que está acontecendo no serviço público. A máquina pública hoje está toda sucateada. E os servidores públicos são responsáveis pelo sucateamento? Não, não são. A máquina pública hoje tem cargos de confiança que poderiam ser cortados. É responsabilidade dos servidores esses cargos político-partidários que estão dentro da máquina? Não é. Então nós não aceitamos determinadas críticas, não porque nós não possamos sofrer críticas, mas é porque tem críticas que são absolutamente injustas e incorretas. Então é isso, nós apelamos ao Jornal da Aula que investigue, inclusive, como está a máquina pública na cidade de Santos, para que não incorra em interpretações e nem induza o leitor a interpretações equivocadas. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação aqui, desejo que a greve chegue a um consenso, um acordo, porque, afinal de contas, quem é afetado é o cidadão santista. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos. Obrigado, Flávio. E continue com a gente e confira mais detalhes sobre esse assunto na edição de final de semana do Jornal da Aula.